Entre Santos, conto de Machado de Assis. Esse é o 5º vídeo. Então lembre-se que a gente terminou o vídeo passado. Eu interrompi, na verdade, a fala do nosso Santo José, de São José, porque é um conto muito saboroso. É uma coisa incrível quando o autor consegue fazer isso. Ele coloca algumas linhas ali, e aquela historinha dentro da história, que era para ser só um exemplo, né? Digamos assim, só uma preparação para a história mesmo, é tão deliciosa, é tão interessante quanto o melhor dos contos, né? Eu acho que tem sei que não tem nada a ver com o nosso Machado de Assis, mas tem um autor irlandês que creio que se chama Martin McDonagh. Ele escreve peças de teatro. E ele também virou diretor de cinema. Ele dirigiu aquele filme Seven Psychopaths, 7 Psicopatas. E tanto nas peças quanto nos filmes ele tem uma característica parecida com o que o Machado de Assis faz aqui, né? Então tá um personagem lá e aí o personagem inventa uma mentira, uma história que é mentira, né? E a história realmente é outra. Só que aquela história, que era para ser uma história secundária, é tão interessante que naquele momento ela ganha o protagonismo. A história ganha o protagonismo da coisa aqui. Em teoria, o São José, ele está falando assim, não pode ser tão interessante como uma que vem aqui e falou isso, isso, isso. Daí o outro santo vai falar, não, é sim. E daí conta a história, que é o foco do conto, né? Mas essa mera digressão é muito interessante. Dá uma olhada. Pode ser, atalhou São José, mas não há de ser mais interessante que a adúltera que aqui venho hoje prostrar-se a meus pés. Vinha pedir-me que limpasse o coração da lepra e da luxúria. Desculpe, da lepra da luxúria. Então ela está dizendo que a luxúria é como uma lepra, né? Que apodrece a carne dela, que a deixa suja, né? Então essa mulher que tem traído o seu marido vai ali com o seu coração contrito, se prosta perante o santo e não está pedindo vantagem nenhuma, não está pedindo nenhum benefício para si própria, ela só quer se santificar. Limpa, ó meu santo, o meu coração da lepra da luxúria. O santo continua contando. Brigara ontem mesmo com o namorado que a injuriou torpemente e passou a noite inteira em lágrimas. De manhã, determinou abandoná-lo e venho buscar aqui a força precisa para sair das garras do demônio. Começou rezando bem, cordialmente, mas pouco a pouco vi que o pensamento a ia deixando para remontar aos primeiros deleites. Então, eu acredito que tudo isso é lepra, é luxúria, eu renego tudo isso, quero que o Senhor me ajude contra as forças do demônio, mas de repente ela começou a meio que lembrar dos momentos em que ela passou com o namorado dela, né? E os primeiros deleites, então imagine aquelas noites mais fogosas, né, do começo do relacionamento. As palavras paralelamente iam ficando sem vida, então as palavras iam passando aqui da boca dela, né? Me livra da luxúria, me dá força, eu não quero cair em tentação. E a mente dela aqui, ó. Puxa, aquela vez que a gente se encontrou, que delícia. É claro que ela não falou em palavras, né? Mas aí ia vindo aquelas imagens de deleite e gozo. Os lábios, afeito à reza, iam rezando. Mas a alma, que eu espiava cá de cima, essa já não estava aqui. Estava com o outro. Afinal, persignou-se, levantou-se e saiu sem pedir nada, né? Então ela até esqueceu de um pedido mais formal no final das contas. E aí, é claro, tem esses detalhezinhos que são maravilhosos, né? O fato de ela ir ali pedir a ajuda e proteção do santo justamente depois de ter brigado com o namorado dela. E aí, se a gente pensar um pouquinho mais sobre a questão, a gente sabe que o que ela quer é não sofrer esse desprezo que o namorado dela direcionou para ela. É isso que ela quer, né? Mas as memórias foram mais fortes.
Meu é... Não, melhor é o meu caso. Melhor que isso? Perguntou São José, curioso. Muito melhor, respondeu São Francisco de Sales. E não é triste como o dessa pobre alma ferida do mal da terra, que a graça do Senhor ainda pode salvar. E por que não salvará também a esta outra? Lá vai o que é. Calaram-se todos, inclinaram-se os bustos, atentos, esperando. Aqui fiquei com medo. Lembrou-me que eles, que veem tudo o que se passa no interior da gente, como se fosse de vidro, pensamentos recônditos, intenções torcidas, ódios secretos, bem podiam ter me lido já algum pecado ou germe de pecado. Quer dizer, uma sementinha, né? Mas não tive tempo de refletir muito. São Francisco de Sales começou a falar. Olha que legal o que os santos conseguem ver. Eles conseguem ver os pensamentos recônditos, aqueles pensamentos que a gente esconde em alguns cantinhos da alma e não admitimos para nós mesmos que temos tais pensamentos, né? Sempre lembre-se do Bentinho pensando assim: se mamãe morre, acaba o seminário. Okay? Ele recebeu a notícia que a mãe dele estava doente e tinha aquele pensamentozinho recôndito, escondidinho: se mamãe morre, acaba o seminário. É porque o Dom Casmurro é um narrador muito sincero, não tem nada a perder, não deve nada para ninguém. Por isso que ele puxa aquele pensamento escondidinho na alma dele e mostra pra gente o que é. Mas a maioria de nós, e aí é de propósito que eu falo nós, porque eu estou incluso nessa história, nós conseguimos deixar o pensamento escondidinho ali, né? E aí a gente tem um parente que está lá entre a vida e a morte, e a gente fala: não, mas o melhor para ele é descansar. Perceba, o ponto aqui não é que essa fala é ou não é verdadeira. É claro que é verdadeira, é melhor para uma pessoa que está sofrendo, gritando numa cama que descanse. Mas a gente não admite pra gente mesmo que lá no cantinho da alma tem um pensamentozinho falando: eu também quero descansar. Né? Se ele morrer, sei lá, é o teu pai. Imagine pensar uma coisa dessa sobre o próprio pai, né? Ele tem um pensamento: se ele morrer, aí descansa, não tem que ficar cuidando dele, vindo aqui posar com ele no hospital e assim por diante. Okay? Olha o perigo quando a gente vai para esses lados. A gente pode pensar que admitir isso é a mesma coisa que dizer que a gente quer que o nosso pai morra. Não, significa que tem um pensamentozinho escondidinho ali, recôndito, dizendo isso também. Isso não anula o fato de que a gente quer que o nosso pai descanse, né? Mas tem que ser muito homem, tem que ser um santo quase, para conseguir reconhecer que tem esse tipo de pensamento escondidinho lá. Então tem pensamentos recônditos, intenções torcidas. A gente fala que está fazendo algo por um motivo, mas na verdade a gente está fazendo por outro, e nós não sabemos que estamos fazendo por outro, porque nós conseguimos nos convencer que nossas intenções são nobres, né? Ódios secretos. Então essas são as coisas ali. Bom, então ele começou a falar, começou o conto dele. Tem 50 anos o meu homem, disse ele. A mulher está de cama, doente de erisipela. Erisipela. Eu nunca tinha ouvido falar de erisipela antes de... Novamente esse meu computador me decepciona. Antes de ler o conto. Erisipela, doença infecciosa aguda causada por estreptococos. Eu não faço a mínima ideia do que seja. Caracterizada por uma inflamação de pele. Eu procurei Olha que interessante. Aqui, num dos dicionários... Ah, eu entendi. Porque eu vi uma ortografia como se fosse erisipela, em vez de erisipela. Na verdade, dá para falar os dois, mas erisipela é mais famoso. Aqui a gente tem erisipela. Bom, não é importante, né? Mas
Então eu não consegui entender muito esses estreptococos, o que deve ser isso, mas fotos são interessantes. Então a perna, no caso dela, né, vai inchando, e vai ficando muito feio, né, vai descascando assim. Bom, então ele estava uma mulher de cama, doente de, eu vou pronunciar como o mais comum, que é erisípela, na perna esquerda. Há 5 dias vive aflito porque o mal agrava-se e a ciência não responde pela cura. Vede, porém, até onde pode ir um preconceito público. Ninguém acredita na dor do Sales. Ele tem o meu nome. Então, o Santo Sales está falando sobre esse fiel chamado Sales também. Ninguém acredita que ele ame outra coisa que não seja o dinheiro. E logo que houve a notícia da aflição, desabou em todo o bairro um aguaceiro de motes e de chotes. Quer dizer, de zombarias, de gracejos, né? Nem faltou quem acreditasse que ele gemia antecipadamente pelos gastos da sepultura, não é nem pela mulher, porque ele vai ter que pagar o enterro da mulher. Bem podia ser que sim, ponderou São João. Mas não era, continuou São Sales. Que ele é usurário e avaro, não o nego. Usurário como a vida e avaro como a morte. Primeiro, o que é um usurário, né? Um usurário é aquela pessoa que trabalha em cima de usúrias. Usuras. O que é usura? Usura antigamente era a mesma coisa que juros. Okay? Um outro jeito para juros. Mas hoje em dia, se você empresta com usura, significa juros excessivos, juros abusivos. Então, um usurário nada mais é do que um tipo de agiota. Okay? Então, ele empresta com juros altíssimos. Né? Mas olha que interessante. A vida é usurária. A morte é avara. Né? Como assim? Usurário como a vida, avaro como a morte. Porque é história. A vida cobra com juros altíssimos. Faça alguma coisa errada, a tendência é que isso volte para você e volta muito, muito pior. Não se prepare agora, depois você vai pagar esse tempo de não preparação e muito mais. Né? Parece que eu até estou jogando praga em cima de você. Né? Só estou interpretando o texto, pelo amor de Deus. Então a vida é usurária. E a morte é avara, por quê? Por que a morte tem avareza? Porque ela não te deixa nada, acabou. Não te deixa nada. Você não carro, casa, os teus amigos, nada. Ela leva tudo. Ninguém extraiu. Bom, voltar na fala dele. Né? Mas não era. Quer dizer, não era que ele só se preocupava com o dinheiro. Que ele é usurário e avaro, não o nego. Usurário como a vida e avaro como a morte. Ninguém extraiu nunca tão implacavelmente da algibeira dos outros o ouro, a prata, o papel e o cobre. Ninguém os amuou com mais zelo e prontidão. Moeda que lhe cai na mão dificilmente torna a sair. E tudo o que lhe sobra das casas mora dentro de um armário de ferro, fechado a 7 chaves. Abre-o, às vezes, por horas mortas, contempla o dinheiro alguns minutos e fecha-o outra vez depressa. Mas nessas noites não dorme, ou dorme mal. Não tem filhos. A vida que leva é sórdida. Come para não morrer, pouco e ruim. A família compõe-se da mulher e de uma preta escrava comprada com outra há muitos anos e as escondidas por serem de contrabando. Dizem até que nem as pagou, porque o vendedor faleceu logo sem deixar nada escrito. A outra preta morreu há pouco tempo, e aqui vereis se este homem tem ou não o gênio da economia. Sales libertou o cadáver. Entendeu? Ele tinha uma escrava, a escrava morreu, e aí o Sales foi lá e deu a alforria para essa escrava morta. E o santo bispo calou-se para saborear o espanto dos outros. O cadáver? Um dos santos perguntou. Sim, o cadáver fez enterrar a escrava como pessoa livre e miserável,
para não acudir às despesas da sepultura. Porque lembre-se, o teu escravo é a tua obrigação, né? Como cidadão, pagar o enterro da tua escrava. Agora, se ela é liberta, ela morreu como indigente, isso daí é trabalho do governo, isso daí não é problema teu, né? Então, por causa disso que ela libertou a escrava dele. Para não acudir às despesas da sepultura. Pouco embora era alguma coisa. E para ele não há pouco. Com pingos d'água é que se alagam as ruas. Olha que ditado interessante. Em vez do em grão a galinha enche o papo, né? Com pingo d'água é que se alagam as ruas. Nenhum desejo de representação, nenhum gesto nobilitário. Tudo isso custa dinheiro. E ele diz que o dinheiro não lhe cai do céu. Pouca sociedade, nenhuma recreação de família. Ouve e conta anedotas da vida alheia, que é um regalo gratuito, né? Então você fofocar da vida dos outros não custa dinheiro. Compreende-se a incredulidade pública, ponderou São Miguel. Que incredulidade pública que São Miguel está falando? A incredulidade das pessoas que realmente o Salles poderia estar sofrendo pela mulher dele, né? Se o cara é tão avaro assim, como que ele pode estar sofrendo, né? Não digo que não, porque o mundo não vai além da superfície das coisas. O mundo não vê que, além de caseira eminente aqui é sublime, né? Excelente, por isso que a gente tem o título de Vossa Eminência, né? Não digo que não, porque o mundo não vai além da superfície das coisas. O mundo não vê que, além de caseira eminente, educada por ele e sua confidente de mais de 20 anos, a mulher deste Salles é amada de veras pelo marido. Não te espantes, Miguel. Naquele muro aspérrimo é um outro jeito de falar asperíssimo, muito, muito áspero. Não te espantes, Miguel, naquele muro aspérrimo brotou uma flor descorada e sem cheiro, mais flor. A botânica sentimental tem dessas anomalias. Salles ama a esposa, está abatido e desvairado com a ideia de a perder. Hoje de manhã, muito cedo, não tendo dormido mais de 2 horas, entrou a cogitar no desastre próximo. Desesperando da terra, ou seja, perdendo as esperanças em relação à terra, voltou-se para Deus. Pensou em nós, e especialmente em mim, que sou o santo do seu nome. Só um milagre podia salvá-lo. Determinou vir aqui. Mora perto e veio correndo. Quando entrou, trazia o olhar brilhante e esperançado. Podia ser a luz da fé, mas era outra coisa muito particular que vou dizer. Aqui peço-vos que redobreis de atenção.